Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Delgado Júnior. Nós estamos nessa live aqui para corrigir, acho que é 10 questões de a parte de FGV, tá? É a nossa segunda live de questões para a gente debater, né? Vai ter coisa muito parecida. Ah, a pessoa vai... Não é que não é que é isso que é parecida, né? São questões que foram criadas pelo sistema de inteligência, elas foram adaptadas, tá certo? A primeira live foi mais leve, essa vai ser mais ou menos leve, e uma terceira live, que eu talvez essa faça, que vai ser de lascar. Então, tá? E vocês viram aí que tem mais um concurso gigante aí. Gente, vamos por etapa. Primeiro sofre essa dor, depois tem outra dor. Eu sei que a outra dor, que é maior, que é um concurso bem maior, está perto também, mas sempre acontecer isso. O pessoal pensa, e Polícia Civil, vai demorar quantos meses? Quando sair o edital, meu amigo, é 2 meses também. A turma está assim, está na pressa, tá bom? Então, bora lá. Então, automaticamente, gente, a gente vai gravar, tá, essas aulas aqui agora, tá? Interagir, estão participando, a turma está acessando de maneira automática aí, certo? Eu vou... Fica até mais fácil para controlar. Então, tá aí. Vamos partir para as questões? Todos estão participando aqui, o Jefferson, meu amigo Jefferson, a Jéssica, Josielma, Jorge, tá? A Larissa, Matheus, Railane, a turma está participando aí, gente. Isso aqui ajuda, parece que não, mas ajuda pra caramba. Vai não enrolar muito, a Maria vai ter aula daqui a pouco. Vamos lá, vamos perder tempo. Vamos lá, pessoal. Vou botar uns cursinhos aí, né? 20 cursinhos. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, pessoal. Nossa segunda live está registrada. Vamos lá. Compartilhando o material em tela com vocês. Tá aí, ó, em tela com vocês. Certo? Tá aí. Compartilhando em tela. Vou só tirar aqui o meu... Eu percebi quando eu tiro a minha fixação aqui, eu fico menor que porta-tela, tá? Está sem áudio, gente? Está sem áudio. Dá um ok aí, pessoal. Está sem áudio. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Está me ouvindo, Samara? Estão me ouvindo? Pronto. Normal, tá vendo? Deve ser seu fone de ouvido, gente. O meu também tá ok aqui, galerinha. Tá bom? Vamos lá. Vamos para a aula aqui. Vamos para a aula. Minha equipe está aqui de apoio, graças a Deus, para me ajudar aqui. Posso começar a gravar? Vamos lá. Primeira questãozinha aí de vocês aí. Primeira questãozinha aí de vocês. Vou dar um zoom aqui na questão. Primeira questão. Pronto. Olha, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que uma questão de Windows pode cair na prova de vocês. No edital, está bem claro, o Windows 10 e o Windows 11. Quais são as novidades do Windows? Bora lá? Tem um tal do Windows Hello, que é o acesso de reconhecimento digital e que reconhecimento facial, né? Nós temos que mais? O Edge, que é o navegador do Windows agora, o Edge. E outra, o Windows Defender, que agora é antivírus, desde o Windows 10, certo? Então, tem essas novidades que podem cair na prova de vocês. Então, nessa aula aqui não vai ser aula, que é correção de questões. A primeira questão está envolvendo o Windows, tá? Ainda dentro da prova, vamos imaginar que hoje é a prova. Aí tá lá, uma questãozinha de Windows. E tá falando do Windows quem? Do Windows Pro, para vocês. Do Windows Pro. Um policial, né, militar, precisa garantir que os dados operacionais confidenciais em um laptop sejam protegidos contra acesso, tá? Então, ele tem que proteger, né, os arquivos do Windows contra acesso, beleza? Então, proteger contra acesso, os dados, não vai ser firewall, porque firewall é uma barreira, né? A pessoa de fora quer acessar a minha intranet, o meu sistema, e o firewall não vai deixar. Firewall é barreira. Firewall filtra. Firewall bloqueia, tá? Então, firewall não é. Está falando de quê? Está falando de dados. O que protege dados é a criptografia, que ela pode ser simétrica quando usa uma chave só, ou assimétrica quando usa duas chaves. Então, bora lá. Falou em proteção de dados, é um recurso nativo. Por que nativo? Porque ele vem junto com o Windows. Então, estou falando de quem? Estou falando do BitLocker. Do BitLocker, tá? Eu vou aproveitar aqui e fazer o seguinte. Se na prova de vocês falar nuvens,
né? Se falar nuvens, tá? Tá falando do ONI o quê? Do OneDrive, tá? OneDrive. Aí é nuvens. Então, nuvens, tá? Se falou de criptografia, é BitLocker. Você não tem tempo mais para ficar aprendendo, né, história da carochinha. É PABUF. Delgado, proteger invasão, firewall. Proteger. Estou tossindo, estou com vírus. Windows Defender. Nuvens, OneDrive. Tá certo? Tranquilo? Primeira questão morreu, tá? Mas cuidado com uma coisa, tá? Ou uma chave externa para desbloqueio. Qual recurso deve usar? Então, assim, Brodados, tá certo? Está falando do BitLocker. Na primeira aula nossa, ele falou muita coisa interessante. Essa segunda aula já vai ser para fazer uma emenda lá, né? Próxima questão. Olha, de novo, tá certo? Porque a chance de cair uma criptografia é muito grande é para vocês. Muito grande. Muito grande mesmo. Tá certo? Então, bora lá. Nesse caso aqui, nesse caso, é, nesse caso aqui, é uma questão muito difícil, uma questão chata. É isso, só confirmando aqui, minha tela está ruim para mim aqui. A segurança da informação, uma equipe de TI da Polícia Militar está implementando medidas para proteger dados sensíveis à transmissão online. Então, falou em dados, está falando de quê? De criptografia. Para garantir que uma mensagem enviada de um policial para outro seja legível pelo destinatário pretendido e não possa ser alterado, tá? E não possa ser alterado. Qual a tecnologia deve ser empregada? Tá certo? Qual deve ser empregada? Vamos aqui, contar uma historinha para vocês. Presta atenção que está em casa, tá? Nesse momento, me ouvindo aí. Bora lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o seguinte. Vou pegar o mesmo material aqui e vou fazer uma historinha aqui para vocês. Ó. Vamos imaginar que você está aqui, ó. Eu quero mandar uma. O espaço que é pequeno, mas vai dar certo. O X quer mandar a mensagem para Y, tá? Eu quero mandar a mensagem. Eu sou o X, que eu sou o destino, e você é a origem. Destino e a origem. Eu quero mandar a mensagem para você. E você, tá? Vai gerar chave, porque sempre quem gera a chave é o destino. Só que ao gerar a chave, você vai gerar uma chave, chamado chave o quê? Chave pública. Então, a chave pública, tanto eu quanto você vai saber quem é. Então, não tem segredo. E quem é a chave pública, Delgado? A chave pública é a simétrica. Simétrica é quando eu não quero segredo. Tanto um como o outro vai saber. Mas no caso aqui, ele falou que o policial para outro elege apenas para o destinatário, tá vendo? Então, ele quer que a pessoa que vai receber, só ele saiba. Então, com certeza, não vai ser simétrica. A assinatura digital também não é. Por quê? Porque a assinatura digital, ela é ao contrário. Ela é ao contrário. Como assim? É só a pessoa que vai enviar que sabe o segredo. No caso aí, ele quer destino, né? Vamos lá. Se gerar uma chave só, é simétrica. Os dois sabem que chave é essa. Tá, Delgado, e como que funciona a simétrica? Bora lá. Como é que funciona a assimétrica? Vou pegar um espacinho aqui bem... Aqui, ó, pronto. Deus me arrumou um espaço. Deus aqui, ó. Bora lá. Eu tenho um X e eu tenho um Y. O Y é sempre que vai gerar a chave, que é uma senha. Ela vai gerar duas chaves. Duas chaves, tá? Aí ela vai segurar com ela a chave o quê? Privada, que só ela sabe qual é, e vai mandar para o X uma chave o quê? Pública. E tanto ele quanto o Y vai saber. Na pergunta, ele falou que o destino só ele sabe. Então, só ele sabe é porque ele vai ter a chave privada. Ele vai mandar a chave pública para o cara codificar a mensagem, os dois vão saber que chave é essa, e ela vai mandar para a pessoa descodificar com a chave privada, que só ele sabe. Vamos resumir aqui. Se gerar uma chave, é simétrica. Se gerar duas chaves, é assimétrica. E assimétrica, uma chave pública, que os dois sabem qual é,
E o destinatário vai guardar com ele a chave privada, que só ele sabe, que a questão pediu isso, ó. A questão aqui, ela pediu. Deixa eu limpar a questão para você ver aqui, ó. Deixa eu limpar aqui a questão todinha, limpar, tudinho aqui. Tá gravado, gente, tá gravado. Olha lá, olha aqui, ó. Bem claro. Para garantir que a mensagem enviada de um policial para outro seja legida apenas por destinatário. Para que no meio do caminho ela não seja o quê? Alterada, que é o princípio da integridade. Quem fez aula comigo de princípio sabe. Nós temos o princípio da confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e o não repúdio. Então, o gabarito da questão parece muito difícil aqui, ó. Professor, por que não é? Porque compressão de dados é diminuir o tamanho, não tem nada a ver com isso. Zipar, dá um zip, tá? Hashing também não é. O hash, quando você bota um código numa máquina, ele diz que se você alterar aquela máquina ou mexer nela, o código muda. É para garantir a integridade daquela máquina. Então, ele falou de chaves, ou simétrica ou assimétrica, gabarito assimétrica. Questão 3. Um policial está investigando um golpe de phishing, em que o criminoso envia e-mails imitando o domínio oficial da Polícia Militar. Misericórdia, phishing. Phishing faz o quê? Vamos imaginar que abriu o concurso da Polícia Militar e você vai ter que ir no site da polícia fazer um cadastro para fazer sua inscrição. E o site é falso, porque phishing, ele captura seus dados o quê? Pessoais. Para verificar a legitimidade de um site acessado por meio de um link, qual o protocolo indicador, o policial deve verificar a barra de endereço? Aí, vamos lá. Então, vamos lá. Eu não concordo com a pergunta, estou confirmando aqui só, pronto. Eu não concordo com a pergunta, porque a resposta à questão aí, ele vai garantir que um site é um site seguro, tá? É um site seguro. O que eu achei engraçado é que é o seguinte, ó, presta atenção, viu? O navegador que ele usa, ele falou aqui, não falou, tá vendo? Ele não falou navegador, tá? Alguém aqui, em sã consciência, já sabe que HTTPS, né? Pronto, Delgado, eu sei que é HTTPS. E o símbolo é um cadeado verde. Já viram isso, gente? Cadeado verde, né? Não vai ser um triângulo. Triângulo. Quem falar que é um triângulo pode pular da ponte, faltando 20 dias para a prova. Entendeu? Então, o HTTPS ele garante que aquele site é um site criptografado. Eu estava vendo uma aula hoje de um professor, hoje à tarde, da Polícia Federal, um curso da Polícia Federal. E ele ficou quase, eu estava me arrumando, que vou dar aula mais tarde hoje, né? E preparando material, porque eu sempre preparo à tarde minhas coisas. E eu percebi que ele estava insistindo no HTTPS. E ele falou uma coisa engraçada. Ele falou o seguinte: o povo tem que lembrar que sites comuns é HTTP. O site comum é um HTTP. E o HTTPS é um site o quê? Seguro. Por quê? Porque nele tem dois protocolos, TLS e SSL. Esses dois aqui garantem o S do HTTPS. Lembre disso, TLS e SSL. Se você não pagar esse protocolo, o HTTPS vai travar. Então, a questão dessa da aula passada, tá? Então, aqui nessa questão é simples, só saber que HTTP. Professor, o FTP. O FTP, ele é um protocolo de transferência de arquivo. Você transfere arquivo, você faz download e upload de arquivo. Beleza? Que legal. Esse bate-papo com vocês eu gosto muito, gente. Gosto mesmo. Se eu pudesse fazer todo dia, mas não tem como, né? Nós temos um grande aulão aí marcado. Prepare. Vai ser vagas limitadas, mas vai ser assim. Esse ritmo aqui, imagina, 50 questões. Misericórdia, vamos sair aqui de maca, né? Mas vamos lá, se prepare. Então tá aí, ó. Então ficou a primeira questão, ficou letra C, certo? A segunda questão, C. A terceira questão ficou quem? Ficou E. Beleza? Então tá aí, ó. Eu odeio questão de Word. Eu odeio uma questão de Word. Mas eu vou mostrar algo a vocês aqui, tá? Deixa eu só abrir aqui a questão aqui. Só abrir a questão aqui para vocês. Para ver como é interessante a questão de Word. Ó. Deixa eu aqui. Pronto, deixa eu só. Rapidinho, tá, gente?
Rapidinho. Rapidinho, pra vocês entenderem. Porque eu odeio questão de Word. Presta atenção. Eu vou abrir aqui uma prova. Presta atenção, vou abrir aqui outra prova, tá? Essa prova aqui, ó. Essa prova, tá? É uma prova de técnico de enfermagem, certo? Eu vou abrir aqui, vou fechar aqui todos esse aqui que me interessa, tá? Eu vou dar um zoom aqui. Essa prova, lá embaixo, eu vou abrir. Quem estiver em casa, estiver me acompanhando, eu vou descer essa prova todinha aqui, que é uma prova bem interessante, ela, da FGV, tá? E você percebe que essa prova, ela vai ter, ó, pode ver, se eu estou errado, ó. Deixa eu ver aqui, vou tentar marcar aqui, ó. Deixa eu ver aqui o marcador, rapidinho, tá, gente? Aqui, ó. Tem uma questão, tem uma questão de, de Windows, tá? Deixa eu só pegar uma setinha aqui, tá, gente? Ó, tem uma questão de Windows, tá? Certo? Tem uma questão que não cai na prova de vocês, que é essa aqui. Tem uma questão de domínio de internet. Olha o padrão da FGV como é que é, certo? Tem uma questão, um monte de Excel, foi? Você marcou lá, ó. Uma questão de domínio, uma questão de Excel, que envolve o quê? Calc, que está no edital de vocês. E tem uma questão de Excel de novo. Misericórdia. Uma questão de Excel, duas questões de Excel, três questões de Excel numa prova. Três questões de Excel na prova. Aí você fala bem assim, e o Word, Delgado? Aí o pessoal, eu vi alguém falar que o Word é padrão. Vai que é uma questão de Word, porque Tocantins é diferente para todo mundo. Mas essa prova aqui, tá certo? É uma questão, a prova, que tem três questões de Excel. Eu tô com três provas aqui de enfermagem, porque eu achei muito boas as questões devido à organização delas. E elas respondem as questões do Excel, que eu vou tentar, por exemplo, uma por uma dessas, eu vou gravar a correção das questões e vou botar no YouTube e mando para vocês, tá bom? Mas porque são bem interessantes aqui. Eu estava até vendo aqui, cadê? Eu estava até vendo essa questão, cadê a questão? Questão 22, questão 22. A questão 22, tá? Olha aqui, ó. Presta atenção, 22, ó. Como é engraçado as questões, ó. João ligou seu computador para prosseguir o trabalho rotineiro, mas notou que o Windows estava excessivamente lento. Isso foi nossa live passada, eu não tinha visto nessa questão, né? Quando eu falei a vocês o quê? Quando mexe no segundo plano, quando está travado, quando está lento, não é isso? O que é que você faz? Assinale o componente do Windows que ajudaria a João a descobrir os aplicativos e processos. Cara, gente, pelo amor de Deus, aqui, ó. Olha aqui. Eu estou falando de processos internos, ativos. Então, qual o gabarito? Fecha os olhos, soldado. Fecha os olhos. Gerenciador de tarefas. Porque se você, criatura do norte, se você marcou o Windows Defender, tem que pular da ponte. O Windows Defender é antivírus. Se você marcou o Windows Explorer, é onde você vê parte e arquivo. Ele não quer isso não, troço. Ele quer o que está funcionando naquele tempo no seu computador. É o gerenciador de tarefa, né? Ctrl Alt ESC, tá certo? Agendador de tarefa é quando você deixa tudo. Foi a resposta da live passada nossa, né? Que você deixa agendados compromissos e o que a máquina tem que fazer tal hora, tal dia. É isso. Configuração do sistema é para configurar o desfragmentador, o scan disk, algo, mas não, troço. Ele quer o quê? Ele falei palavrinha mágica, processo, certo? Pronto, é uma questão. É uma questãozinha boba da prova. O professor vai para a aula. É porque eu me empolgo, gente. Quer ver uma coisa que eu me empolgo tanto com vocês? Essa é a questão 24 aqui. Né? Questão 24. Questão 24. Tá? Questão 24. Estão vendo aí, que todo mundo em casa? Vamos imaginar que a prova é agora. Qual seria a resposta de vocês? Bora lá. Vamos criar um drama aqui, bora. Qual seria a prova, essa questão de vocês? É uma live boa, meu amigo. Qual seria a resposta de vocês aí? Pessoal, essa prova vai deixar onde? Vou deixar lá junto com o YouTube, lá embaixo, com o link para baixar a prova. Considere um grande banco comercial. Um grande banco comercial. Tá?
cujo domínio da internet é bancox.com.br, domínio. Você sabe que nós temos o quê? Vamos lá? Deixa eu ver se consigo digitar um texto aqui. Acho que não, esse aqui, porque eu estou em outra ferramenta aqui, gente. Estou em outro recurso aqui, tá? Se eu consigo, acho que não vou conseguir, que não, nem quero arriscar, porque senão vai dar uma merda. Vamos embora. Então, o que aconteceu? HTTP é o protocolo. O www é o domínio, é o serviço. O resto é o protocolo. Então, nessa questão aqui, olha aqui. Nós temos essa, nós temos essa, nós temos essa e nós temos essa. Beleza? E aí? É, como é muito popular, há vários fraudadores que enviam mensagens falsas para clientes e não clientes do banco, inventando motivos e pedindo que o cliente clique no link. Alguns desses links estão exibidos a seguir. Rastreando o número de links que poderia ser links genuinamente ligados ao referido banco. Qual que seria o banco aí? O que vocês acham que poderia ser o banco? Tá? E aí? Qual desses você acha que poderia ser o banco? Eu estou até aqui vendo o que eu respondi, questão, né? E aí? O que poderia ser o banco? Tá certo? E aí? Eu marcaria, né? E aí? Bangkoks.com.br. E aí? Peraí, Delgado, por que você está achando que é errado? Me ajuda, eu estou em casa essa hora, estou para ir para o cursinho, estou desesperado. Ah, olha aqui, ó. Ele começou com www, ele botou um BR, ele botou a cara da bunda dele, botou o BR com aqui. Meu Deus, que mistura do cão. Aqui. Aí ele botou www, ele botou atendimento, ele botou o com aqui, ele botou mais um com aqui. Misericórdia de Deus, né? Tá? E o que mais? Tá? E aí, o que vocês acham? Qual seria essa questão aí? É, o de baixo, né? Bangkoks. O VD, beleza. Atendimento, tá certo? Bangkoks, ponto quê? Ponto BR. Olha o de baixo. www, é o domínio, não, é o serviço, é o atendimento, é bangkoks.com.br. Agora, ouvidoria está errado. Ele comeu o com. Cadê o com, criatura de Deus, aqui? Cadê o com? Para quem vem em casa, vê esse troço todo dia, é misericórdia. Agora, www.atendimento.bangkoks.com.br/dívida é o mais sugerido, tá certo? É o mais. Então, é uma questão muito chata, muito perigosa. Mas se for por eliminação, aí vai terminar nisso, porque o outro comeu com, né? Então, tá bom. Tá valendo aí, gente. Tá certo? Deixa eu voltar para minha aula aqui, senão termino hoje. Vocês têm aula agora há pouco aí. A Mória tem aula aí no cursinho, né? No cursinho de vocês, senão o dono do cursinho me mata. Ó, então, bora lá. Deixa eu voltar para cá. É, outra coisa. Vou lá, voltar aqui. É isso que eu quero mostrar a vocês. É uma prova de concurso. Tá valendo, né? Então, a questão aqui ficou letra quem? Ficou letra B. E essa questão de Word? No Word, durante a apresentação de um relatório confidencial, um funcionário precisa garantir que exceções específicas sejam ditadas apenas por pessoal autorizado. Ele falou que só quem vai mexer são as pessoas o quê? Autorizadas. Só quem vai mexer são as pessoas o quê? Autorizadas. Tá certo? Então, peraí. Se eu tenho um documento e eu quero deixar só as pessoas autorizadas a mexer, eu não posso. Eu posso proteger o documento com senha? Posso. Mas, aqui, ó, precisa garantir que as específicas sejam editáveis apenas. Então, ele tá bloqueando só a parte de editar. Então, é restringir o quê? Edição. O cara pode abrir o documento, mas não pode editar. Controlar a alteração. Você pode controlar, mas a questão é restringir a edição. Isso na prova de você, criatura de Deus. Tive lá perguntando, na prova de vocês, que o documento, ele vai ser o quê? Ele vai ser acessado só por pessoas que eu queira, aí você vai botar proteger documento. Mas a parte de editar, mexer nele, só quem eu querer. Então vai ser restringir. Letra quem? Letra A. Tá?
Outra questão de Windows. Olha lá, Shift Del, de novo. Não é a mesma questão. Cai várias vezes. Um policial exclui acidentalmente um arquivo crítico usando Shift Del. Foi para o inferno. Ignorando a lixeira. Para recuperar esse arquivo, qual a ferramenta ou recurso nativo do Windows deve ser usado? Misericórdia. Delgado, você falou que depois vai para o inferno só com reza de padre. Tá? Então vamos lá. Presta atenção. Ele fala, qual a ferramenta? Supondo que nenhum software terceiro seja instalado. Nenhum software terceiro. E aí? Deixa eu entender aqui vocês. Eu não sei se vocês fazem isso. Mas o meu computador, quando eu instalei o Windows, eu fui lá em ferramenta administrativa e mandei salvar a imagem dele todinha. Porque se amanhã entrar um vírus, eu mando voltar para a versão anterior. Toda vez no CAPS e outros no CAPS. Toda vez que eu tenho um problema, por exemplo, essa semana eu arrumei meu computador aqui, esse aqui, que é o do meu servidor em casa, estou usando aqui agora, eu tenho um aqui para dar aula, e eu tenho um aqui para fuçar, ficar inventando coisa em casa, certo? O que aconteceu? Se der um defeito no meu computador, eu peço para ele voltar ao que ele era 10 dias antes, chamada versões anteriores. Então, vocês têm que fazer isso. A única maneira que existe, depois que você manda o arquivo para o inferno, voltar, é você pedir para voltar o seu computador como ele era antes, 10 dias, 5 dias antes. Vocês podem fazer isso. E você deve fazer isso. Se sua máquina estiver toda redonda, toda arrumada, como você sonhou, e tem medo de perder alguma coisa, então você vai em ferramenta administrativa e pede para salvar esse ponto, desse ponto. Porque daqui a 10 dias, se der um defeito, ele volta o que era antes. É isso. Tá? Não tem outra maneira, não. É igual o cemitério. Lá nem advogado tira. Então, versões o quê? Versões anteriores. Delgado, e backup e restauração? Poderia ser. É aí que está. Você poderia ter feito um backup. Qual ferramenta? Backup também poderia ser. Então, nesse caso, teria duas respostas. Deixar bem claro, versões anteriores. Mas, Delgado, qual que você marcaria? Eu marcaria as duas, tá? Mas uma das duas vai estar fora da jogada. Porque lá no Windows tem backup e restauração. Deixar bem claro isso, tá certo? Bem claro a você. Então, quando eu fiz essa questão aqui, eu elaborei ela, eu falei, meu Deus do céu. Por quê? Porque as versões anteriores existem, mas no Windows 11, já bem claro, é backup e restauração. Então, as duas respostas são certas. Qual a mais correta? Professor, eu tinha o material todinho do concurso da PF no meu computador, sem querer apaguei tudo. Então, você vai ter que ir lá. Se você fez backup? Não, Delgado, não fiz não. Você fez restauração? Delgado, não fiz não. Então, quem vai te salvar vocês é versões anteriores. Mas eu fiz backup. Então, backup te salva. Aqui no coisa, ele fala que foi o quê? Acidentalmente. Ele não falou que você está prevenido. Cuidado. Então, aí eu marcaria, de acordo com a palavra acidental, eu marcaria traer. Mas restauração também resolve. Sexta questão. É de propósito, isso, gente. Segurança da informação. Um servidor da Polícia Militar está sob ataque do DDoS. O que é um DDoS? Vamos lá. Eu já falei em sala. Quando um computador é contaminado pelo boot, o que é boot? Boot é uma ameaça que transforma seu computador em zumbi e ele é controlado remotamente à distância. É um The Walking Dead. Então, todas as máquinas que têm boot são zumbis. E o cara lá, o hacker, ele manda todos os zumbis atacar o sistema do Banco do Brasil. E o nome desse ataque em grupo, então DDoS, é um ataque grupo. É um ataque em grupo. Professor, e se o ataque for feito sozinho, só por um? Aí é chamado DOS. DOS é feito por um só. E DDoS é feito por um grupo. Sobrecarregando a rede do tráfego. Qual é a função dele? Qual a função? Eu vou dar um exemplo. Vamos aqui imaginar aquele filme The Walking Dead. Quem assistiu, sabe aquela vila, ela tinha um portão, lembra o portão? Aí é um zumbi, 2 zumbis, 3 zumbis. Aí quando vinha uma malhada de zumbis, o portão não segurava, ele arrebentava de zumbis. É a mesma coisa. Uma coisa é um grupo, tá?
Qual é a medida de segurança mais eficaz para mitigar, adorei essa palavra aqui, mitigar, misericórdia, Deus, esse ataque do perímetro da rede? Qual seria? Qual seria? Tá? Deixa eu só. Aqui eu tô ao mesmo tempo aqui gabaritando para vocês, porque vai ter aquele aluno para fechar, né? Então tá aí, ó. Pela coisa, quem vai impedir ataque não é antivírus. Vai, criatura de Deus. Bota o antivírus para bloquear um ataque de. Já está morto. O zumbi já está morto. A vacina não funciona, não, tá? Criptografar, ele protege os dados, tem nada a ver. Ele está falando de um ataque de zumbis. Aquele zumbi, ó. Esse zumbi. Aqui é a parede. Então, quem protege é o quê? É o Fire. Tá bom? É o Faro. Tá tão legal a questão, gente, tá tão boa. Ô Deus, manda uma dessa para meus alunos para passar que somente quem aprendeu, quem não aprendeu, pulo da ponte. Ó, tá aí. Sétima questão. Ao configurar um sistema de Windows seguro, eita, e-mail seguro. Gente, quando fala em e-mail, o Daniel já caiu pior quando perguntou o que significa 2 ao cubo, 2 ao quadrado, em cima. Duas vezes caiu. Quanto é 2 ao quadrado? É 2 elevado a 2, lá no Excel. Né? E 2 ao cubo também, 2 elevado a 3. Quer ver uma coisa mais fácil? É quando perguntar qual é o atalho do Ctrl+P. Faz o quê? Já caiu uma vez esse ano também. Não duvide da FGV, porque a FGV, ela, para você, aqui, Daniel, para quem está estudando, sabe que Fire protege a evasão. Mas quem não está estudando, quem não pegou no livro, quem está indo para fazer a prova com a oração que vai fazer um dia antes da prova, ele não vai saber. Porque, como eu falo, Deus vai estar do seu lado com a mãozinha aqui e vai dizer: filho, não me pergunte nada porque eu não sei informática, mas estou aqui para te abençoar em seus sonhos. Entendeu? Enquanto você lê e não sabe nada, tá Deus bem assim, ó. Não merece ser soldado, não merece ser soldado. Mas eu te amo, meu filho, eu te amo. Na dificuldade e na alegria, meu filho, eu te amo. É assim que funciona, tá? Então, vamos lá. Vai, criatura de Deus, fazer a prova da PF sem estudar? Vai. Aliás, vai passear no shopping. Ó, operações da Polícia Militar. Qual protocolo deve ser usado para garantir que os e-mails sejam baixados com segurança? E aí? Uma questão como essa. Baixar com segurança, né? E aí? Baixar com segurança. Para o cliente, permitir que armazene e gerencie localmente. E aí? Baixar com segurança, tá? E aí? Baixar com segurança. Eu pergunto a vocês, quando se fala e-mail, nós temos três protocolos. O SMTP, que envia o e-mail, o POP3, que você baixa dentro do seu computador, usando o Outlook ou o Thunderbird, ou IMAP, que você lê os seus e-mails online, que a maioria está me ouvindo aí, usa Gmail, Hotmail. Esses três aqui, ó, tá? Esses três, tá bom? Nós temos esses três aqui. Então, anote aí, pessoal. Estou esperando aqui. Alguém está falando que o pessoal está indo muito rápido. Tá, vamos lá. Bora lá, anote aí. Vou esperar então. Tá tão rápido, tá achando, tá rápido. Bora lá. Então, falou de e-mail, tá certo? Tá aí, ó. Falou do e-mail. Anote aí. Falou de e-mail, SNTP, POP3. Eu estou aqui respondendo um aluno aqui. Eu vou até comentar o que comentou aqui. Falou, professor. Eu não vou comentar, não, tadinho. Não vou comentar, não, porque ele é meu aluno, não certeza. Tá? Meu amigo, eu acho que você de esperar o concurso de Maranhão vai ter mais chance. Ó, vamos lá. Então vamos lá. Galera, então tá aí, ó. O SMTP, POP3 e MAP. Então, quando ele falou qual o protocolo deve usar para garantir que os e-mails sejam baixados com segurança do servidor. Então, tirar do servidor o e-mail é o quê? É POP3.
deixar no servidor em MAP. Mandar, enviar é o SMTP, beleza? Só uma dica. Se ele falar em anexo na prova, está falando de MIME, o anexo. Professor, me diga uma coisa. Eu estava estudando na prova uma coisa engraçada. Eu vi uma questão que tinha SFTP. O que é FTP? É se ele falar bem assim, fazer um download de arquivo com segurança. O S significa segurança, beleza? Aqui, enviar o e-mail, receber o e-mail, ler o e-mail online. O HTTP faz o quê? Abre páginas. O HTTPS abre página com segurança. Só relembrando, qual é a porta de configuração do HTTP? É a porta 80. Se quer uma questão dessa na prova, misericórdia. Tá aí, ó. Tá legal? Beleza? Pronto. Questão 8. Um oficial está editando um extenso manual operacional do Word e precisa criar um sumário, tá certo? Criar um sumário. Então, quem já fez TCC sabe que é sumário, aquela a sobrecapa que tem objetivo, página, objetivo específico, página, objetivo geral, tal, bibliográfico, tal, as páginas, aquela entrada que você sabe cada página onde é que está, o que você quer ler, não é isso? É um sumário, certo? Isso é tipo de prova da FGV. E aí, meu amigo? Não acho que cai dessa prova, não? Aí, entendeu? Aí, ele quer o seguinte: um sumário clicável que seja atualizado automaticamente quando os títulos forem o quê? Modificados. Qual a sequência de etapas deve ser seguida? Qual a sequência? Não é isso? Aí aqui eu até botei a resposta para vocês aqui, porque você vai aplicar estilo de título, inserir índice e habilitar atualizações automáticas. Então, se eu for chutar, eu clicava C. É um tipo de questão. Professor, a FGV não faz tanto. Então, tu não está pegando prova correta, não, porque as provas de Word, todas elas, geralmente, vai pela lógica. Não é igual o CESP, não, gente, tá? Já falei para vocês, quem for fazer a prova do concurso da PF, estude muito. E quem quer, para Deus, nada é impossível. Mas para quem não estuda, aí você quer um milagre demais, quer gastar toda a sua energia do milagre, né? Vamos lá. Questão 11. Um administrador de TI da Polícia Militar, rapaz, adorei, deseja monitorar uma rede em tempo real. Ele quer monitorar por processos individuais para identificar possível transferência de dados não autorizados. Ele quer saber o que está acontecendo na rede da empresa, né? Qual a ferramenta nativa que faz isso? Qual a ferramenta nativa? Tá certo? Então, se ele falou que quer monitorar, tá certo? Eu iria ou letra A ou letra D, tá certo? Aí ele quer monitorar o que está acontecendo, né? Aí você vê aqui nas questões que o que está acontecendo são recursos. O que você está baixando, o que você está enviando, o que você está trazendo. Então, é monitorar recurso. O desempenho é quando a máquina está lenta. Se sua máquina está lenta, então tem que dar parte do desempenho. Porque tem alguma coisa travando, tal, mas recurso, ele falou, monitorar o que está acontecendo, os processos das pessoas. Professor, tem como saber se o povo da rede, que eu estou vendo aquele site safado de Xvideo, sim, ele está monitorando a sua vida. Ele está percebendo que você é um tarado online, tá? Então vamos lá. Questão 10. Pronto, passou tão rápido hoje, não foi? Questão 10. Um policial militar recebe um e-mail com um anexo chamado Operation. Rapaz, doc.exe. Misericórdia. Olha que desgraça aqui. Olha, tem um doc que foi feito no Word e tem um exe que é executável. O cara cair numa dessa e clicar, ele merece, cara. Merece o quê? Ele merece o quê? Merece paz no coração, ele merece perdão na vida, né? Mas tá bom. Abrir compromete o sistema. Esse tipo de software que você clicou, que é o primeiro que você clica, que começa toda a merda, que é o primeiro. Porque o primeiro que você clica é aquele que abre portas para tudo entrar. Tudo começa com o seu clique, entendeu? Tudo começa com o seu clique. Lá, ó, um dia antes da prova, gabarito oficial da prova da manhã. Clica, troça, clica. Então, resposta Trojan. Vamos revisar aqui. O que é o ransomware? O ransomware é uma ameaça que sequestra o sistema e pede resgate. Cai na prova desse jeito.
Sequestra sistema e pede resgate em Bitcoin, criptomoeda. O que é spyware? Spyware é espião. Existem 3 tipos de spyware: keylogger, o screenlogger e o adware. Se falar teclas digitadas físicas é o keylogger. Se falar teclas digitadas virtuais, touchscreen, é o screenlogger. Se falar propagandas, está falando do adware. Até aqui o troço, bem aqui embaixo, ó. Aqui, o adware. E o que é o worm? O worm é uma praga, o worm é um verme que contamina uma rede de maneira automática, né? Ele é automático, porque o vírus tem que ser clicado e executado. Beleza? Gabarito está aqui para vocês, como já foi enviado. Esse é o nosso segundo encontro, tá certo? E assim, segundo encontro, coisa rápida, aquele cafezinho para a gente descansar aqui. Deixa eu só fixar aqui a tela para me despedir de vocês, né, gente? Senão fica feio, né? Então, deixa eu despedir de vocês aqui. Deixa eu só